Boa tarde, hoje é dia 17 de maio de 2024, sejam muito bem-vindos a essa live de resolução de questões de direito civil em direito de família e sucessões. Eu sou a professora Ana Cristina Pinheiro e é um prazer estar com todos vocês aqui para que possamos compartilhar um pouco do conteúdo de família e sucessões. Eu sou advogada há 30 anos e é um prazer estar aqui com todos vocês. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de questões no exame da OAB que versam sobre família e sucessões. Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos começar falando sobre 3 dicas para o sucesso: mentalidade vencedora, autoimagem positiva. Então eu preciso ter uma autoimagem positiva. Quando eu me olho no espelho, eu vou conversar comigo mesmo dizendo que eu sou capaz, dizendo que eu vou conseguir obter todas as minhas finalidades e alcançar todos os meus objetivos. Diálogo interno positivo, conversa consigo mesmo, crenças fortalecedoras de que isso aqui é só uma fase que vai passar e vocês vão passar muito bem por essa etapa para que vocês possam obter a carteira da OAB. E inteligência emocional é respirar, é pensar que vai ser tudo muito tranquilo, que vocês vão ler com calma, vão entender o que vocês estão lendo, interpretar da melhor forma possível para que vocês possam ser bem-sucedidos. Conhecimento, leitura, oratória e redação. Então isso é super importante, você já deve estar estudando para que você possa compreender tudo aquilo que foi aprendido e apreendido durante a sua graduação, praticar a escrita, praticar a oratória e praticar aquilo que você já obtém de conhecimento, porque a nossa missão é educar para transformar e também transformar informação em conhecimento. Ação, visão clara do futuro, onde você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Planejamento, todo dia estudar um pouco. Produtividade e gestão do tempo, porque o dia tem 24 horas para todos e a gente precisa se planejar para poder gerir melhor o tempo. Então nós vamos falar sobre algumas questões que eu selecionei para vocês aqui, 2 exames anteriores, para que vocês possam também ter isso em mente. Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre as questões, vamos lá no Instagram. Meu Instagram é Prof. Ana Cris Pinheiro, meu YouTube, Ana Cristina Pinheiro. Me marquem lá nos stories do Instagram falando que você está assistindo Foco OAB e me marca que eu vou sortear um livro que eu coordeno de TCCs e artigos científicos, e eu vou sortear um livro para quem está assistindo aqui ao vivo o Foco OAB. Então vamos lá, a primeira questão. Joel e Simone se casaram em regime de comunhão total de bens em 2010. Então, comunhão total de bens, já podemos perceber que é o regime que depende de pacto antenupcial, que tudo se comunica, porque o regime legal é a comunhão parcial de bens. Em 2015, depois de vários períodos conturbados, Joel abandonou a primeira e única residência de 150 metros quadrados em área urbana que o casal havia adquirido mediante pagamento à vista, com recursos próprios de ambos, e não dá qualquer notícia sobre seu paradeiro ou intenções futuras. Então a gente tem aqui um caso concreto, né, que a OAB na primeira fase ela vai te dar um caso concreto para você fazer as questões e as opções, que são 4 opções. Então aqui a gente já tem informação importante para que a gente possa pensar e refletir e interpretar essa questão.
150 metros quadrados é importante? É. A casa é do casal? É importante? É. Eles são coproprietários de uma casa, de um imóvel que não excede a 150 metros quadrados e é o único imóvel do casal. Então aqui a gente já tem aqui em mente a possibilidade de uso capião matrimonial prevista no 1240-A do Código Civil, que também tem a ver com o abandono do lar, que é um dos deveres dos cônjuges. Então a gente tem dois direitos aqui, a interdisciplinaridade dos direitos reais com o direito das famílias. Aí vamos lá. Em 2018, após Simone ter iniciado um relacionamento com Roberto, Joel reaparece subitamente notificando sua ex-mulher, que não é proprietária nem possuidora de outro imóvel, de que deseja retomar sua parte no bem, eis que não admitiria que ela passasse a morar com Roberto no apartamento que ele e ela haviam comprado juntos. Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Então aqui a gente tem um caso de uso capião familiar. Eles se casaram em 2010, em 2015 ele saiu de casa, abandonou o lar. Não é simplesmente uma separação ou um divórcio, é abandono. Depois que ela começou a se relacionar com outra pessoa, ele voltou e quis a partilha dos bens, né? Mas aí ela pode lançar mão da uso capião familiar ou matrimonial, que é cabível tanto na união estável quanto no casamento, tá? Então a letra C é a letra correta. Como Joel deixou o imóvel há mais de 2 anos, que é isso que está lá no artigo 1240-A do Código Civil, Simone pode alegar uso capião de fração do imóvel originalmente pertencente ao ex-cônjuge. Por quê? Porque o imóvel pertence aos dois, comunhão universal de bens. Então, 50% é do Joel, 50% da Simone. Como ele abandonou o lar por mais de 2 anos, o imóvel não excede a 250 metros quadrados, o que vai acontecer? Ela vai poder arguir a uso capião familiar matrimonial prevista no artigo 1240-A do Código Civil e também fazendo um diálogo aí com 1566, inciso 2 do Código Civil. Então, repetindo, 1240-A do Código Civil combinado com o artigo 1566, inciso 2 do Código Civil. Depois, gente, eu vou fazer uma postagem, assim que terminar a live, eu vou fazer uma postagem no meu Instagram e quem clicar lá, quem curtir a postagem e falar eu vou enviar esse material para você, tá? Então, a primeira questão a gente já resolveu aqui. Segunda questão. Arlindo e Berta firmam pacto antenupcial, que esse pacto é para ser realizado na escolha de outro regime de bens, porque o regime legal é a comunhão parcial de bens, mas se o casal quiser se casar por um regime diferenciado, deve fazer pacto antenupcial, que é realizado no tabelionato de notas, por escritura pública. E o casamento é realizado no RCPN, que é o Registro Civil de Pessoas Naturais. Então, preenchendo todos os requisitos legais, no qual estabelecem o regime da separação absoluta de bens. Então, aqui eles estabeleceram regime da separação absoluta de bens, que afasta a questão patrimonial do casamento. O que é de um, o que é do outro, e o que os une é o amor. Então, a separação total de bens, o intuito é esse. Então, eles fizeram um pacto, preenchendo todos os requisitos, mas vamos ver o que aconteceu. No entanto, por motivo de saúde de um dos nubentes, a celebração civil do casamento não ocorreu na data estabelecida. Então, o casamento não aconteceu. Embora o pacto antenupcial tenha preenchido todos os requisitos legais, ou seja, tenha sido realizado por escritura pública, o casamento não aconteceu. Então, o artigo 1653 do Código Civil prevê que
Para que o pacto antenupcial seja válido, ele tem que ser feito por escritura pública. E para ele ser eficaz, o casamento tem que acontecer. No caso deles, o casamento não aconteceu. Então vamos olhar aqui com muito cuidado, saber interpretar o que está sendo requerido. Então, diante disso, Arlindo e Berta decidem não se casar e passam a conviver maritalmente. Após 5 anos de união estável, ou seja, eles não se casaram, passaram a viver em união estável. Aquele pacto, embora válido, ele não vai ser eficaz. E o regime que vai vigorar aqui é a comunhão parcial de bens. Por quê? Porque eles não se casaram, eles passaram a viver em união estável. Arlindo pretende dissolver a relação familiar e aplicar o pacto antenupcial com o objetivo de não dividir os bens adquiridos na constância dessa união. Nessas circunstâncias, o pacto antenupcial é válido porque ele preencheu todos os requisitos, foi feito por escritura pública, né? Aqui não está dizendo, mas está dizendo que ele preencheu todos os requisitos. Todos os requisitos é ser realizado por escritura pública. E o casamento não aconteceu, ele não é eficaz. Então a opção aqui é válido e ineficaz. Por quê? Porque o casamento não aconteceu, tá? Então, essa é uma questão tranquila, né? Em que, para que o pacto antenupcial seja válido, repito, tem que preencher as formalidades legais, ou seja, ser realizado por escritura pública no tabelionato de notas. Para ele ser eficaz, o casamento tem que acontecer, tá? Então, essa é a questão. Vamos lá. Outra questão. Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Então, é o regime legal desde 1977 no Brasil. Desde setembro de 2013. Então, eles se casaram em setembro de 2013. Em momento anterior ao casamento, Rubens, pai de Mariane, realizou a doação de um imóvel à filha. Então, essa doação que o pai fez para a filha não entra na partilha, porque estão excluídos da comunicação dos bens, da partilha, os bens doados, herdados e os bens anteriores e os subrogados em seu lugar. Subrogados quer dizer substituídos, que eu já vou explicar. Desde então, a nova proprietária acumula os valores que lhe foram pagos pelos locatários do imóvel, ou seja, ela alugava esse imóvel. Embora o marido dela não tenha direito sobre o bem, porque lhe foi doado antes do casamento, ele tem direito aos frutos, que são os aluguéis decorrentes desse imóvel, tá? No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse se divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado informando que a soma dos aluguéis lhe foram pagos desde a doação do imóvel totalizava R$150 mil, sendo que 50 mil foram auferidos antes do casamento. Então ele tem direito à metade de 100, né? Porque 150 foi o total dos aluguéis, mais 50 ela recebeu antes, 100 mil ela recebeu durante o casamento. Então aqui a gente já vê que o Aldo tem direito à metade dos 100. Muito bem. Mariane relatou ainda que atualmente o imóvel se encontra vazio, sem locatários. Sobre essa situação e diante de eventual divórcio, Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel? Então a letra C é a correta. Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel, porque o que ela recebeu antes, ele não tem direito, e ele não tem direito sobre o bem, ele tem direito sobre os frutos dos bens. E aluguéis ou aluguéis, tanto faz, ambas as palavras estão corretas, se comunicam, tá? Então a letra correta é a letra C. Outra questão, Pedro e Joana. Oi? Desculpe a interrupção. Os slides eles não estão passando, tá? E acredito que, como estamos ao vivo, né, esse problema vai ser um pouquinho difícil de resolver nesse momento. Então, que pena.
Pois é, mas a aula está fluindo, né? Por aqui eu estou assistindo também, né? Estou aprendendo Entendi. bastante. A gente está conseguindo compreender, tá? Só quando cita, por exemplo, letra C ou letra D, aí que realmente é um pouquinho mais difícil, mas a leitura das questões por aqui está fluindo bem, tá? Poxa, que pena. Então não está compartilhando a tela, né? A tela está sendo compartilhada, só que ela está pausada. Não está passando. Não está passando, está pausada no slide principal, né? Alguns alunos estão relatando esse problema aqui também. Puxa vida, que pena. Mas eu vou compartilhar o material, tá, gente? Uma pena. Eu consigo inclusive ver o mouse mexendo aí, né? Será que com o mouse clicando em um desses slides laterais, será que ele aparece? Como assim? Clicando no slide? Só clicar em um desses slides aí do lado. Isso. Pronto. Clique em algum deles. Qualquer um deles. Clique em quê? Em algum desses slides que estão aí do lado, esses pequenininhos, né, que estão no menu lateral. Ah, não, eu tô com a tela cheia. Eu tô com a tela cheia. Ué, que estranho. Ó, deixa eu ver assim então. Vê se agora vai. Vai ou não? Não houve mudança aqui não. A gente pode seguir então com a aula assim mesmo. Mas é uma pena, né? Ele é um pouco escasso. É uma pena, mas a aula tá fluindo bem, tá dando para compreender muito bem. Tá, só se eu parasse de compartilhar e depois, sei lá, o que você acha? Eu clico aqui em parar de compartilhar e compartilho de novo? Eu acho que vai acabar dando o mesmo problema, né? Porque nós tivemos nos bastidores aquela tentativa também, não funcionou. Mas está fluindo bem a aula. A sua didática permite que a gente consiga assistir a aula. Meu Deus, então tá. Puxa vida, que pena. Mas, gente, olha, eu vou compartilhar todo o material, tá? Então é ruim porque é bom acompanhar a leitura, né? Então, o que tá aparecendo para eles? Só a minha imagem, então? Não, aparece a sua imagem e aparece a tela principal do slide. Inclusive, não está passando, né? Se você quiser deixar em tela cheia para que os alunos possam ter acesso à sua imagem de forma mais clara, pode ser também. Não, mas tudo bem. Então, poxa vida, gente, desculpa aí, mas problemas técnicos, né? Problemas técnicos, infelizmente. Que pena. Uma pena. Mas tudo bem. Então, vamos para a próxima questão. Pedro e Joana casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens, regime legal, desde 1977. Na constância do casamento, Pedro herdou ações, ou seja, ele herdou ações. Isso se comunica? Não, porque herança não se comunica. E comprou um carro, enquanto Joana recebeu de doação um apartamento, também não vai se comunicar. Doação não se comunica. E ganhou um prêmio de loteria. Então a loteria se comunica porque é fato eventual. Com base nessas informações, assinale a opção que indica, em caso de divórcio, os bens que devem ser partilhados. Então, o carro que ele comprou durante o casamento vai se comunicar. E a loteria, por ser fato eventual, também vai se comunicar. Tá? Então, estão excluídos da comunhão as ações, né? Que ele herdou, porque herança não se comunica, e a doação do apartamento também não vai entrar na partilha, porque doação também não se comunica. Então, repetindo, o carro que foi adquirido na constância do casamento vai se comunicar, e o prêmio da loteria, por ser fato eventual, também vai se comunicar. Arnaldo, publicitário, é casado com Silvana, advogada, sob o regime de comunhão parcial de bens. Silvana sempre considerou diversificar sua atividade profissional e pensa em se tornar sócia de uma sociedade empresária do ramo de tecnologia. Para realizar esse investimento, pretende vender um apartamento adquirido antes de seu casamento com Arnaldo. Este, mais conservador na área negocial, não concorda com a venda do bem para empreender. Sobre a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Então, a afirmativa correta é: a autorização de Arnaldo para a alienação por Silvana é necessária. Porque, gente, preste atenção, mesmo que esse bem ele não vá se comunicar porque é um bem anterior ao casamento, ele tem que dar vênia.
Tá? Então, o artigo 1647 do Código Civil prevê que a vênia conjugal ela é necessária, exceto no regime da separação total de bens. Então, quando cair alguma questão de regime de bens, tenham em mente que a separação total é o único regime que excepciona a vênia e afasta a concepção patrimonialista do casamento. Tá? Então, aqui ele tem que dar vênia. Ué, professora, mas como ele tem que dar vênia se ele não tem direito sobre esse bem? Ele não tem direito se eles se divorciarem. Mas se ela morrer antes dele, ele vai herdar concorrendo com os descendentes ou com os ascendentes. Então, isso é uma questão de expectativa de direito. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a resposta correta é a autorização de Arnaldo para alienação, venda, por Silvana é necessária por conta do regime da comunhão parcial de bens. Então, o regime da comunhão parcial de bens importa em vênia conjugal, que é a autorização do cônjuge, que antigamente era chamado de outorga uxória ou de outorga marital, mas hoje a gente chama de vênia conjugal, até mesmo porque existem casamentos homoafetivos. Gente, próxima questão, né? Que pena que vocês não estão conseguindo visualizar, mas vamos lá. Mônica, casada pelo regime da comunhão total de bens, então tudo se comunica. Descobre que seu marido Geraldo alienou um imóvel, alienar é vender, tá? Pertencente ao patrimônio comum do casal sem a devida vênia conjugal. Percebam que a FGV, ela gosta de perguntar sobre regime de bens e de vênia conjugal, tá? Vênia, então, eu falei para vocês, é a autorização do cônjuge para vender, para doar, para ser avalista, para ser fiador, e para figurar como autor ou réu em ações que versem sobre direitos reais imobiliários. Tá? Vamos lá. A descoberta agrava a crise conjugal entre ambos e acaba conduzindo ao divórcio do casal. Tempos depois, Mônica ajuiza a ação em face de seu ex-marido, objetivando a invalidação da alienação do imóvel. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então, tinha que ter anuído, tá? Sob pena de invalidade desse negócio jurídico. Por quê? Porque o 1647 fala em vênia conjugal, o 1648 fala em suprimento judicial de consentimento e o 1649 prevê que, se não houve a anuência do cônjuge e não houve suprimento judicial de consentimento, ou seja, o juiz não supriu esse consentimento, é possível anular um negócio jurídico após 2 anos da dissolução do casamento. Presta atenção, porque não é 2 anos do negócio jurídico, é 2 anos após a dissolução, até 2 anos após a dissolução do casamento. Isso está previsto no artigo 1649 do Código Civil. Tá? Então, é um prazo decadencial, porque os prazos prescricionais estão previstos no 205 e 206 do Código Civil, e todo prazo determinado fora dos artigos 205 e 206 são prazos decadenciais. Tá? Então, é prazo decadencial que convalesce com o tempo, ou seja, ele vai ser convalidado o negócio jurídico se ele não for anulado em momento oportuno. Qual é o momento oportuno? Até 2 anos após a dissolução do casamento. Então, a opção correta é a que diz o seguinte: o fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem representa um vício que convalesce com o decurso do tempo. Qual tempo? 2 anos. Tá? Então, vai convalescer com o decurso do tempo. Próxima questão. Aline e Alfredo, casados há 20 anos pelo regime da comunhão parcial de bens, possuem um filho maior de idade e plenamente capaz. Não obstante, Aline encontra-se grávida do 2º filho do casal, estando no 6º mês de gestação. Ocorre que, por divergências pessoais, o casal decide se divorciar
e se dirige a um escritório de advocacia onde demonstra um consenso quanto à partilha de bens comuns e ao pagamento de pensão alimentícia, inexistindo quaisquer outras questões de cunho pessoal ou patrimonial. Assinale a opção que apresenta a orientação jurídica correta a ser prestada ao casal. Bom, eles têm um filho maior de idade, então com isso eles poderiam fazer o divórcio extrajudicial. Mas, extrajudicial no cartório, né? Mas como ela está grávida, tem nascituro, então já não vai poder ser feito de forma extrajudicial. Tá? Embora no Rio de Janeiro isso já possa ser feito, tá? No Código de Normas do Rio de Janeiro, da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, já permite fazer divórcio do casal, mesmo tendo filhos menores ou nascituro, porque se ela está grávida, tem um nascituro aí envolvido. Mas no Rio de Janeiro, se todos estiverem concordes, já podemos fazer no cartório. Mas a nível Brasil, não, né? Então, a gente segue o que está no CPC. Artigos 731, 733 do CPC, só pode ser por via extrajudicial se não tiver filhos menores ou incapazes ou nascituro, ok? Então, a opção correta é a que diz: Aline e Alfredo deverão ingressar com ação judicial de divórcio, uma vez que a existência de nascituro impede a realização de divórcio consensual pela via extrajudicial, ou seja, por escritura pública. Lembrando, gente, que se for um divórcio consensual, mesmo que tenha que ser realizado no Poder Judiciário, né, no Judiciário como um todo, a gente pode fazer 5 em uma, tá? Ação de divórcio, de partilha, de alimentos, de guarda e de convivência. Então é possível, ainda que seja litigioso, os artigos 693 a 699 do CPC também prevêem que, mesmo tendo litígio, pode ser feito tudo em uma. Mas como as partes mudam, né? Por exemplo, na ação de divórcio é o casal, na ação de alimentos é o filho. Então, melhor dividir as ações. Mas se for consensual, podemos fazer as 5 em uma. Já vai a dica aí da segunda fase da OAB, se vocês escolherem direito civil. Próxima questão: Mariana e Lucas estão casados há mais de 10 anos em regime da comunhão parcial de bens. Recentemente, Mariana descobriu que Lucas vem mantendo uma relação extraconjugal com uma vizinha. A descoberta abalou profundamente o casamento e Mariana pediu o divórcio. Considerando a quebra do dever de fidelidade, Mariana alega que Lucas perdeu o direito sobre todos os bens do casal, ou seja, ela entende que, apesar do regime da comunhão parcial de bens, o patrimônio construído ao longo do casamento não deverá ser partilhado. Ela está equivocada, né? Por quê? Porque o fato de haver infidelidade conjugal, isso não vai impedir em nada a partilha de bens, tá? O que poderia acontecer era ter uma responsabilidade civil, mas o STF julgou recentemente por afastar a culpa do casamento, né, para legitimar o divórcio, acabando de vez com a separação judicial. Então, a separação judicial ela já estava obsoleta por força da emenda constitucional número 66 de 2010, que alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, dizendo que não há mais necessidade de haver prévia separação judicial ao divórcio. E aí o STF legitimou esse entendimento, terminando de vez com a separação judicial e afastando a culpa do término do casamento. Então, a opção correta é: a discussão de culpa e culpados para o divórcio não é mais necessária e, por isso, a divisão de bens deve seguir as regras do regime escolhido no casamento. Tá? Então, é isso que vai ter, assim, não interessa qual foi o motivo que o casamento terminou. A partilha de bens, ela vai ser realizada. O que pode acontecer aqui é o cônjuge não ter direito à pensão, mas isso é outra situação, tá? Então, afastada está a incidência de culpa no casamento, porque se um casamento termina, tem responsabilidade de ambas as partes. Outra questão:
Salomão, solteiro, sem filhos, 65 anos, é filho de Lígia e Célio, que faleceram recentemente e eram divorciados. Ele é irmão de Bernardo, 35 anos, médico bem-sucedido, filho único do segundo casamento de Lígia. Salomão, por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo. Em razão de uma deficiência física, Salomão nunca exerceu atividade laborativa e sempre morou com o pai Célio até o falecimento deste. Com frequência, seu primo Marcos, comerciante, grande amigo, o visita. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indica quem tem a obrigação de pagar alimento a Salomão. Então aqui, gente, é um caso de incidência do artigo 1694 do Código Civil, né, que podem os cônjuge, companheiro ou parentes contribuírem com a pensão alimentícia para a manutenção do padrão social e para a educação e para a subsistência ou sobrevivência. Então aqui a opção correta é que quem vai ser obrigado aí a pagar os alimentos para o Salomão é o Bernardo, no caso de necessidade de Salomão, e por isso deve arcar com os alimentos, tá? Então o irmão também pode vir a ser responsabilizado na questão alimentar, de pensão alimentícia, por força e entendimento e uma interpretação extensiva do artigo 1694 do Código Civil. Outra questão: Antônio, advogado, passou a residir com sua namorada Lorena em 2012, com o objetivo declarado pelo próprio casal de constituir uma união estável, ainda que não guarnecida por escritura pública. É um problema, né, gente? Porque a união estável, ela deve ser regularizada e instrumentalizada, seja por escritura pública no tabelionato de notas e agora também no RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais, mas eles não fizeram isso. A partir de então, Antônio começou a participar do cotidiano de Lucas, filho de Lorena, cuja identidade do pai biológico a própria mãe desconhecia. No ano de 2018, Antônio procedeu ao reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva de Lucas, com base no provimento número 63 de 2017 do CNJ. Lembrando que esse provimento 63 ele foi atualizado pelo provimento 83, tá? Então essa questão aqui foi antes da mudança do provimento 83, mas fica valendo a socioafetividade, a multiparentalidade, ela está vigendo. Só que a mudança que sofreu, e preste atenção nisso, é que o maior de 12 anos, né, se o filho, o enteado, no caso, ele for maior de 12 anos, o padrasto, a mãe, o pai biológico, os pais biológicos, o padrasto e o adolescente podem ir ao RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais, para registrar a socioafetividade ou a multiparentalidade. E o padrasto passa a figurar na certidão de nascimento daquele filho. Tá? Então, e como a gente sabe, reconhecimento de filho é ato irrevogável e retratável. Porque, mesmo que seja por socioafetividade, por multiparentalidade, ele é um ato irrevogável e retratável, tá? Então vamos lá ver o que aconteceu. Em meados de agosto de 2020, a convivência de Antônio e Lorena chegou ao fim. Diante deste cenário, Antônio comprometeu-se a pagar alimentos para Lucas, que estava com 13 anos de idade até os 21 anos de idade do filho, no valor de R$ 2.500, mediante acordo homologado judicialmente. Então ele reconheceu o filho por socioafetividade e fez um acordo que foi homologado judicialmente de que ele iria pagar a quantia de R$ 2.500 até o menino completar 21 anos de idade. Porém, no final de 2020, Antônio recebeu a notícia de que o escritório de que ele é sócio perdeu um de seus principais clientes, fato cujo impacto financeiro gerou a redução de 30% dos seus rendimentos mensais. Quando soube de tal notícia, Antônio procurou Lorena como representante legal de Lucas para fixar um valor mais baixo de pensão a ser pago, ao menos durante um período, mas ela recusou-se
a estabelecer um novo acordo. Ou seja, ele está com dificuldade, diminuiu a possibilidade do alimentante e é possível fazer uma revisão de pensão. Ela não aceitou o acordo e o que ele pode fazer, né? Aqui a pergunta é assim, ó, conforme este contexto, assinale a afirmativa correta. Diante da mudança de sua situação financeira, Antônio poderá requerer ao juiz a redução do encargo alimentar. Por quê? Porque a sentença de alimentos, ela faz coisa julgada formal, mas ela não faz coisa julgada material. A qualquer momento, havendo alguma modificação no binômio necessidade do alimentado ou possibilidade do alimentante, é possível ajuizar uma ação de revisão de pensão, seja para majorar a pensão, seja para reduzir, que aqui no caso ele pretende reduzir por conta da situação financeira dele que ficou afetada em relação à empresa dele, tá? Então, essa é a questão correta. Outra questão. Júlio César e Tayane foram casados por 8 anos e tiveram 2 filhos. Como a separação foi amigável, o casal achou melhor não realizar qualquer medida judicial, acordando verbalmente o valor da pensão alimentícia que seria paga em benefício dos menores, bem como o esquema de convivência parental. Então, beleza, acordo, foi feito um acordo. Entretanto, 3 anos após a separação, Tayane resolveu reajustar o valor da pensão alimentícia, o que não foi aceito por Júlio César. Como não conseguiram alcançar um acordo, já que Júlio César não pagou os valores solicitados, Tayane decidiu suspender o contato do pai com os filhos. Gente, isso é uma coisa muito equivocada, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, eu não vou pedir a pensão alimentícia para o pai dos meus filhos não conseguir vê-los, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dever de pagar alimentos pertence a ambos os pais. E o dever de convivência é um direito dos filhos conviver com ambos os pais. Mesmo que o pai deixe de pagar pensão, isso não vai afetar a convivência do pai com os filhos. E a mãe também não pode limitar isso. Se o pai não está pagando, ela tem que mover uma ação de execução, né? Mas não pode obstar a convivência dos filhos com o pai, tá? Então a opção correta é: Tayane não pode impedir a convivência de Júlio César com os filhos em razão do não pagamento da pensão alimentícia nos valores que foram pleiteados, pois, independentemente das questões pendentes com relação aos alimentos, a convivência dos filhos com os pais é um direito fundamental que está previsto lá no artigo 227 da Constituição Federal e também no artigo 1583, né, do Código Civil. Então, gente, não pode confundir. Uma coisa é pensão alimentícia, outra coisa é a convivência. Se o pai não paga pensão alimentícia, ele fica obstado de ver o filho? Não fica, tá? Isso não é motivo para deixar que os pais tenham esse convívio com os filhos, tá? Então, muitas mulheres acabam não pedindo pensão alimentícia porque o pai não tenha direito de ver os filhos. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Outra questão, pessoal. Vitória e Rodrigo foram casados em regime de comunhão parcial de bens e são pais de Mariana. Quando Mariana atingiu 16 anos, os pais divorciaram-se, passando a residir em lares distintos e a compartilhar a guarda de Mariana, porque essa é a regra, a guarda compartilhada, né? Para que ambos decidam sobre a escola dos filhos, a saúde, a alimentação, qual é a religião que vai frequentar. Então isso tudo tem que ser compartilhado. Guarda compartilhada é a regra. Só não será a regra se o pai não quiser ou não puder, ou se a mãe não quiser ou não puder, tá? Muito bem. Mariana passou a residir com o pai. A respeito do dever de educação de Mariana, assinale a afirmativa correta. Então a afirmativa correta aqui é: a guarda e a convivência
Perdão. A alternativa correta é: caberá a Vitória e a Rodrigo, já que o dever de educação inserido nos deveres e direitos dos pais com relação aos filhos no exercício do poder familiar independe da situação conjugal de ambos. Ou seja, o poder familiar, que é um poder-dever de ambos os pais em relação aos filhos, dever de sustentar, de criar, de educar, né, que está lá no 1634, o poder familiar pertence a ambos os pais, tá? Independente de quem tenha a guarda. Então, guarda no lateral, guarda compartilhada. Se a guarda é compartilhada e ela mora com o pai, não tem problema algum. A mãe vai continuar sendo responsável pela educação da filha. Outra questão: João e Carla foram casados por 5 anos, mas com o passar dos anos, o casamento se desgastou e eles se divorciaram. As 3 filhas do casal, menores impúberes. O que é menores impúberes? Menores absolutamente incapazes, menores de 16 anos. Ficaram sob a guarda exclusiva da mãe, que trabalha em uma escola como professora, mas que está com os salários atrasados há 4 meses, sem previsão de recebimento. João vinha contribuindo para o sustento das crianças, mas estranhamente deixou de fazê-lo no último mês. Carla, ao procurá-lo, foi informada pelos pais de João que ele sofreu um atropelamento e está em estado grave na UTI do Hospital Boa Sorte. Como João é autônomo, não pode contribuir justificadamente com o sustento das filhas, porque ele está na UTI, está internado, né? Então não tem como contribuir. Sobre a possibilidade de os avós participarem do sustento das crianças, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta é a letra B. Perdão, mas vocês não estão conseguindo ver, né? As filhas podem requerer alimentos avoengos se comprovada a impossibilidade de Carla e de João garantirem o sustento das filhas. Então, o que eles pagam, e no caso do João aí, ele nem está pagando porque ele está internado, aí é caso de obrigação avoenga, obrigação dos avós, numa obrigação suplementar, complementar e subsidiária. Tá? Então, quem deve criar, educar e sustentar os filhos são os pais. Mas, em razão, né, de haver a necessidade de complementação da pensão alimentícia, aí sim entram os avós para complementarem essa pensão alimentícia de acordo com a súmula 596 do STJ. Tá? A obrigação avoenga é complementar e subsidiária. Próxima questão: Júlio, casado com Isabela durante 23 anos, com quem teve 3 filhos, durante a audiência realizada em ação de divórcio cumulada com partilha de bens proposta por Isabela, reconhece perante o juízo de família um filho havido de relacionamento extraconjugal. Então ele confessou, ele reconheceu em uma ação que não era a ação própria de investigação de paternidade, mas ele confessou, ele reconheceu, né? A confissão é a principal das provas, né? Posteriormente arrependido, Júlio deseja revogar tal reconhecimento. Não tem como revogar, porque ato de reconhecimento de filho é ato irretratável e irrevogável de acordo com o artigo 1609 do Código Civil. Então, aqui o reconhecimento de filho realizado por Júlio perante o juízo de família é ato irrevogável, como eu falei, né? Artigo 1609. A não ser que ele tenha sido enganado, aí também cabe invocar os vícios do negócio jurídico para invalidar esse ato jurídico, porque reconhecimento de filho é um ato jurídico. Tá? Então, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores são vícios do negócio jurídico que podem alcançar os atos jurídicos também. Próxima questão: Ana, que sofre de grave doença, possui um filho, Davi, com 11 anos de idade. Ante o falecimento precoce de seu pai, Davi apenas possui Ana como sua representante legal. De forma a prevenir o amparo de Davi em razão de seu eventual falecimento, Ana pretende que, na sua ausência, seu irmão João seja o tutor da criança.
Então, para tanto, Ana, em vida, poderá nomear João por meio de testamento ou qualquer outro documento autêntico. Isso está previsto no artigo 1634 do Código Civil. É possível nomear tutor por testamento, desde que o outro dos pais não sobreviva, né? Porque se o pai, como eu falei hoje na aula de manhã na graduação, ele assim, no caso da Marília Mendonça, ela faleceu, o pai do filho dela tá vivo, então não tem como ter tutor para o menino se o pai está vivo, certo? Então só há que se falar em tutor quando o filho é órfão de pai e de mãe, ou se o pai for destituído do poder familiar. Então aqui ela pode fazer a nomeação de tutor por testamento ou outro documento autêntico. Próxima questão. Asdrúbal praticou feminicídio contra sua esposa Ermengarda, com quem tinha 3 filhos, 2 menores de 18 anos e um maior. Nesse caso, quanto aos filhos, assinale a afirmativa correta. O maior de idade já extinguiu o poder familiar e ele praticou feminicídio e matou a mãe das crianças. Então, ele vai ser destituído do poder familiar, né? Que, inclusive, isso está lá no artigo 1635, a extinção do poder familiar, e 1638, a perda ou destituição do poder familiar, e o feminicídio é um dos motivos para perder o poder familiar. Então, a resposta correta é: Asdrúbal perderá o poder familiar sobre os filhos menores por ato judicial. Então, ele vai sofrer uma ação e, nesta ação, ele será destituído do poder familiar. E, portanto, essas crianças vão ter que ter um tutor, que aí é o caso de tutor, porque a mãe faleceu e o pai vai ser destituído do poder familiar, por ato judicial vai ser nomeado um tutor para essas crianças. Outra questão: Carla, de 11 anos de idade, com os pais destituídos do poder familiar, cresce em entidade de acolhimento institucional faz 2 anos, sem nenhum interessado em sua adoção habilitado nos cadastros nacional ou internacional. E, gente, hoje eu falei na aula também sobre a adoção. Para que a pessoa possa se habilitar para adotar uma criança, ela tem que se inscrever no CNJ, no site do cnj.jus.br, no Sistema Nacional de Adoção, SNA, ou propor, que é o Sistema Nacional de Adoção, que está no site do CNJ, cnj.jus.br, ou providenciar a habilitação da adoção numa vara da infância e juventude ou numa vara de família mais próxima da residência, da sua comarca, né? Comarca quer dizer município, tá, gente? No fórum mais próximo da sua residência. Muito bem. Então, aqui, continuando, sensibilizado com a situação da criança, um advogado que já possui 3 filhos, sendo um adotado, deseja acompanhar o desenvolvimento de Carla, auxiliando-a nos estudos e a fim de criar vínculos com a sua família, levando-a para casa nos feriados e férias escolares. Isso pode acontecer? Pode. Isso se chama apadrinhamento. Está lá no artigo 19b do ECA. O que é o apadrinhamento? A pessoa não quer adotar, mas ela pode apadrinhar. Ela pode apadrinhar afetivamente, pode apadrinhar afetivamente, tá? E é importante o apadrinhamento no nosso ordenamento jurídico, ele já está regulamentado, tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de que forma o advogado conseguirá obter a convivência temporária externa de Carla com sua família? Através do apadrinhamento, tá? Artigo 19b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Próxima questão: Augusto e Raquel casam-se bem jovens, ambos com 22 anos. Um ano depois nascem os filhos do casal, 2 meninos gêmeos. A despeito da ajuda dos avós das crianças, o casamento não resiste à dura rotina de criação dos 2 recém-nascidos. Augusto e Raquel separam-se ainda com os filhos em tenra idade, né? Eles são bem bebês ainda, indo as crianças residir com a mãe. Raquel, em pouco tempo, contrai novas núpcias.
Augusto, em busca de um melhor emprego, muda-se para uma cidade próxima. A respeito da guarda dos filhos, com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta aqui é que na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será a que melhor atende aos interesses dos filhos, tá? Porque quando eles residem em cidades diferentes, em estados diferentes ou países diferentes, então o que vai ser analisado através de estudo psicossocial é qual é a residência, né? Qual o local que atende ao melhor interesse dos menores, tá? Dos filhos. Então aqui essa é a resposta correta. Então não é na casa do pai ou na casa da mãe. Inclusive pode haver uma dupla residência, que isso também será legitimado no novo Código Civil, tá? Próxima questão. Mariana e Maurílio são filhos biológicos de Aldo. Este, por sua vez, nunca escondeu ser mais próximo de seu filho Maurílio, com quem diariamente trabalhava. Quando do falecimento de Aldo, divorciado na época, seus filhos constataram a existência de testamento que destinou todos os bens do falecido exclusivamente para Maurílio. Pode? Não pode, né? Porque se ele tem 2 filhos, ele não pode fazer um testamento deliberando 100% para um dos filhos, porque isso aqui fere a legítima. O que é a legítima? 50% do patrimônio que cabe a uma pessoa, que ela tem que reservar para os seus herdeiros necessários. Então, 50% do que o Aldo tem, ele pode destinar para o Maurílio? Pode, inclusive para quem ele quiser, tá? E os outros 50%, necessário e obrigatoriamente para os 2 filhos, tá? Então, vamos aqui entender que aqui a gente já entrou no direito das sucessões, tá? E aí, ele fez 100% para o Maurílio. O que vai acontecer? Redução das disposições testamentárias. O Maurílio continua com 50% e os outros 50% divide para os 2, 25% para cada um, porque se trata da legítima conforme artigo 1846 do Código Civil. Então a resposta correta é: deverá haver redução da disposição testamentária, respeitando a legítima de Mariana, herdeira necessária, que corresponde a um quinhão de 25% da totalidade da herança. Então o Maurílio vai ficar com 75% e a Mariana vai ficar com 25%. Aqui não é caso de rompimento de testamento, e sim da redução de disposições testamentárias. Ok, pessoal? Então, gente, se tiver qualquer dúvida, depois me chama no direct no Instagram, porque eu estou aqui ao vivo, eu não consigo ver o chat, né? E aí depois o Eris vai transmitir qualquer dúvida que vocês tenham a respeito aqui da live. E também, pessoal, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, tá? Que eu vou sortear um livro e também eu vou compartilhar isso aqui com vocês lá no meu feed no Instagram, e vou enviar esse material completo para quem curtir lá a postagem e colocar "eu quero", tá? Assim que terminar a live eu faço a postagem. Vamos lá. Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Álvaro. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto, devedor quanto mais na praça. O que é quanto mais? Reincidente, tá? Renunciou à herança em 5 de novembro de 2019, conforme declaração nos autos. Ou seja, ele renunciou à herança para quê? Para não pagar o credor, né? Porque ele ia receber a herança do pai e aí o credor poderia se habilitar para receber o que ele receberia de herança. Considerando que o falecido não deixou testamento e nem dívidas a serem pagas, o valor líquido do monte a ser partilhado era de R$100 mil. Bruno é primo de Roberto e também seu credor no valor de R$30 mil. No dia 9 de novembro de 2019, Bruno tomou conhecimento da manifestação de renúncia supracitada e no dia 29 de novembro de 2019 procurou um advogado para tomar as medidas cabíveis. Sobre essa situação, assinale a afirmativa correta. Aqui a afirmativa correta é: Bruno, mediante autorização judicial, ele pode aceitar a herança em nome de Roberto no limite do seu crédito.
tá? Então ele pode aceitar a herança, o credor do renunciante, no limite do crédito que ele tem junto ao Roberto, tá? Então 30 mil reais ele pode se habilitar para receber o que o Roberto teria direito se ele tivesse recebido a herança. Outra questão, Juliana, Lorena e Júlia são filhas de Hermes, casado com Doris. Recentemente, em razão de uma doença degenerativa, Hermes tornou-se paraplégico e começou a exigir cuidados maiores para a manutenção de sua saúde. Nesse cenário, Doris e as filhas Juliana e Júlia se revezavam a fim de suprir as necessidades de Hermes causadas pela enfermidade. Quanto a Lorena, esta deixou de visitar o pai após este perder o movimento das pernas, recusando-se a colaborar com a família, inclusive financeiramente. Diante desse contexto, Hermes procura você, como advogado, para saber quais medidas ele poderá tomar para que, após a sua morte, seu patrimônio não seja transmitido a Lorena. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta é possível que Hermes disponha sobre a deserdação de Lorena em testamento, indicando expressamente o seu desamparo em momento de grave enfermidade, como que identifica neste caso, né, nesse ato. Então, pode haver deserdação por testamento. Por quê? Porque ela está se recusando a cuidar do pai. Gente, só lembrando, deserdação 1962 e 1963 do Código Civil. E os atos de indignidade do 1814 também servem para deserdar. Pessoal que tá chegando mensagem aqui para mim, né? Mas eu tô olhando aqui para a câmera. Quem não tá conseguindo me marcar, vai assim que eu vou aceitar, né? Depois que terminar a live, eu aceito a solicitação e vou fazer o sorteio do livro, tá? Continuem me marcando aí no Instagram. Já vou terminar. Mateus sem filhos, casado com Jane, no regime da comunhão parcial de bens, falece após infarto fulminante. Aqui tá errado, é infarto, né? De seu parentesco em linha reta, são ainda vivos Carlos, seu pai, e Irene, sua avó materna. A partir da situação acima, assinale a opção que indica a sucessão de Mateus. Então, serão herdeiros Carlos e Jane, esta herdeira concorrente atribuído quinhão de metade do patrimônio para cada um deste. Tá? Então, pai, quando não tem filhos, quem herdam? Os pais. Tá? Então, os pais herdam, porque em primeira ordem da vocação hereditária, os descendentes. Não tendo descendentes, vão para os ascendentes. Então, aqui não tem direito de representação na classe dos ascendentes. Então, isso é uma questão complexa de direito das sucessões, mas os pais recebem, tá? Mas aqui, o Carlos, seu pai, Irene e sua avó materna estão vivos. Então, o que vai acontecer? A avó não vai receber, que só o pai e a esposa que vão receber, tá? Então, a esposa fica com meação e mais a concorrência da herança com o pai. A avó não recebe nada. Ana sem filhos, solteira e cujos pais são pré-mortos, ou seja, faleceram antes, tinham 2 avós paternos e avó materna vivos, bem como 2 irmãos, Bernardo e Carmen. Ana falece sem testamento, deixando herança líquida no valor de 60 mil reais. De acordo com os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Gente, outra situação aqui, tá? Não há direito de representação na classe dos ascendentes e, se tratar de avós, a gente não vai dividir 25 para cada um dos 4 avós. É linha materna e linha paterna, tá? Então, 50% para a linha materna, 50% para a linha paterna. Então, aqui a resposta correta é: seus avós paternos receberão cada um 15 mil reais e sua avó materna receberá 30 mil reais por direito próprio. Por quê? Porque o avô materno já é pré-morto, tá? Então, vai dividir em linha materna e linha paterna.
30 mil para uma linha, 30 mil para outra linha. Como os avós paternos estão vivos, os dois, cada um recebe 15 mil. O avô materno é pré-morto, então a avó materna recebe 30 mil, tá? Então é uma questão complexa de sucessões, mas eu estou tentando explicar aqui da melhor forma possível para vocês entenderem. Outra questão: Lúcia, sem ascendentes e sem descendentes, faleceu solteira e não deixou testamento. O pai de Lúcia tinha 2 irmãos que tiveram cada qual 2 filhos, sendo, portanto, primos dela. Quando do falecimento de Lúcia, seus tios já haviam morrido. Ela deixou ainda um sobrinho, filho de seu único irmão, que também falecera antes dela. Sobre a sucessão de Lúcia, de acordo com os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Então aqui a afirmativa correta é que ela não tem descendentes, ela não tem ascendentes, ela não tem cônjuge, não tem companheiro, então entram os colaterais. Segundo grau, irmãos, ela não tem. Terceiro grau, tios e sobrinhos, mas os sobrinhos preferem aos tios, de acordo com o artigo 1843 do Código Civil. Então, a resposta correta aqui: o sobrinho é o único herdeiro chamado à sucessão e herda por direito próprio, tá? Então, o sobrinho prefere aos tios, 1843 do Código Civil. Maria Cristina era casada com Roberto, falecido no início de 2022, sem deixar testamento, sob o regime de separação convencional de bens. O casal sempre viveu em um imóvel de propriedade de Roberto com seus 2 filhos, Alcino e Valério, que não moram mais com os pais. Roberto deixou, além do referido imóvel residencial, alguns investimentos e outro imóvel de natureza comercial. Sobre o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta é: Maria Cristina é titular do direito real de habitação, artigo 1831, sem prejuízo de sua participação na herança de Roberto. Ela vai concorrer com os filhos dele, porque é casada na separação total de bens, mas ela tem resguardado o direito real de habitação, que é o direito de continuar habitando o imóvel que foi residência do casal, independente da sua participação ou não na herança. Então ela tem direito real de habitação e, gente, lembrando, todos os direitos reais, eles precisam ir para a matrícula do imóvel. Então vai para a matrícula do imóvel o direito real de habitação dela. Faz o inventário, partilha os bens, mas o direito dela viver naquele bem, dela morar naquele bem, vai prevalecer, tá? Então fica aí a dica, 1831 do Código Civil. Em 2010, Juliana, sem herdeiros necessários, lavrou um testamento público, deixando todos os seus bens para sua prima Roberta. Em 2016, Juliana realizou inseminação artificial heteróloga e 9 meses depois nasceu Carolina. Em razão de complicações no parto, Juliana faleceu poucas horas após o procedimento. Sobre a sucessão de Juliana, assinale a afirmativa correta. Ela fez testamento, mas aqui é caso de rompimento de testamento de acordo com 1973 do Código Civil. Por quê? Porque quando ela fez o testamento, a filha não existia. Depois ela fez uma inseminação artificial e a filha passou a existir. Então, de quem é o direito? Da filha, tá? Então, a resposta correta é: Carolina herdará todos os bens de Juliana. Por quê? Porque o testamento se rompeu, no sentido de que quando ela fez o testamento, a menina não existia, tá? Gente, com isso a gente termina aqui a nossa aula. Dei uma acelerada agora no final, mas eu espero que vocês tenham compreendido e eu vou deixar algumas dicas aqui para a gente finalizar. Revise o material mais próximo do dia que você teve contato com ele do que próximo do dia da prova. Então, assim que terminar a live, eu vou publicar no meu feed todo o material e vou enviar para todos aqueles que curtirem a mensagem e comentarem eu quero. E também quem me marcou nos stories, eu vou sortear um livro, tá? Papel e caneta para anotações e construções de resumos. Seja o professor de alguém, o poder das palavras, tudo que você falar, ouvir e ler irá afetar suas ações. Pensem nisso. Pensamento
gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Então, todos aprovados na OAB, porque nós estamos aqui unidos, porque vocês serão muito bem-sucedidos, acreditem em vocês, nós acreditamos em vocês, e assim vocês serão muito bem-sucedidos. Somos do tamanho dos nossos sonhos, então sonhe alto, sonhe grande, que você é capaz sim de realizar tudo aquilo que você quer, e assim você vai realizar. Bons estudos, muito sucesso. Meu Instagram, Prof. Ana Cris Pinheiro, meu YouTube, Ana Cristina Pinheiro. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo, fiquem com Deus e boa prova para todos. Quando vocês forem fazer, domingo agora é a prova da segunda fase da OAB e eu desejo uma excelente prova, um excelente exame, tá? Contem comigo, um beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Professora Ana, muito obrigado pela sua aula. Obrigada, querida. Uma didática incrível, entre tantos elogios aqui no nosso chat, né, aos quais eu estou publicando, temos uma pergunta. Né? Tá. A pergunta, a pessoa não se identificou, né? Não tem identificação de quem fez, mas ele ou ela, né, pergunta o seguinte: após a separação com casamento formal ou não, se o homem tiver sido afastado do lar por força de medida protetiva, como fica a situação de separação de bens? A partilha de bens, né? Que ele quis dizer. Então, olha só, medida protetiva, isso é um problema sério, né, gente? Eu até tô atuando num caso assim, né? O meu cliente é cliente de divórcio, alimentos e partilha de bens, e ela fez uma denúncia falsa de Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha ela é muito boa para proteger as mulheres, mas infelizmente algumas mulheres estão utilizando a Lei Maria da Penha para se vingar. E a partilha de bens em nada afeta. Tá? O que pode acontecer é, se porventura houver uma ação de responsabilidade civil, essa mulher pode vir a receber uma reparação civil e ficar com a metade do bem, se caso for deferida essa ação e for julgada procedente a ação de responsabilidade civil. Mas tudo é questão de se comprovar junto ao inquérito criminal da denúncia de Maria da Penha, né, como medida protetiva, porque às vezes essa denúncia ela é falsa, tá? Então a gente fica assim, mas nada afeta a partilha de bens em regra. Ok, pessoal? Então, medida protetiva não vai afetar a partilha de bens, a não ser que essa mulher venha requerer uma ação de responsabilidade civil para obter um dano moral em relação à violência doméstica. Aí ele pagaria com a parte que ele tem no quinhão da partilha de bens. Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta mais, professor. Aliás, chegou uma agora, né? Nesse instante, a pessoa se identificou. É a Vivian Tanasha do Campos Abdias Carvalho, Recife. Já tive a oportunidade que legal. de lecionar pelo Teams para a turma dessa unidade, né? Lá do Recife. Quando a pessoa acha que o seu pai, depois de 45 anos, porém o mesmo não quer registrar, e ela é a única herdeira, o que deve ser feito? Que deve ser feita uma ação de investigação de paternidade, tá? Para que, aí é a Lei 8.560 de 1992, e a ação de investigação de paternidade vai haver a produção, até pode ser requerida a produção antecipada de prova, para que eles dois, né, se submetam ao DNA, que tem 99,9% de eficácia, e assim, ele, por bem ou por mal, ele vai ter que registrar. E se ele se negar a fazer o DNA, presumidamente ele vai ser considerado pai. E aí, a aplicabilidade da súmula 301 do STJ, tá? Então, Vivian, providencie o mais rápido possível essa ação de investigação de paternidade, para que figure na sua certidão de nascimento o nome do seu pai, para que você tenha todos os direitos e deveres inerentes a pais e filhos. Mais alguma pergunta?
Não, nenhuma pergunta a mais no nosso chat. Com isso a gente então encerra, né, o nosso evento de hoje. Professora Ana, muito obrigado pela sua aula, né? Acho que todos nós ganhamos muito, chegamos a ter quase 100 participantes do Brasil todo. Então, agradeço também aos alunos que estiveram presentes e até a próxima aula do Foco AB. Vamos encerrar então o evento ao vivo. Tá bom, muito obrigada. Professor, estamos encerrando aqui, tá? Tá. Bom, deu tudo certo, né? A gente só teve